Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação, nessa parte de planejamento. A gente já falou nos últimos dois vídeos, né, falou sobre sequência de operação, né, e instrumentos de medição, e agora a gente vai estar falando sobre ferramentas para usinagem. A gente vai também falar sobre acessórios. Essa parte de ferramentas ela é bem interessante porque, principalmente na parte educacional, quando você está tratando aí da parte de usinagem, né, os estudantes eles ficam muito empolvorosos, né, aí com a parte das ferramentas, né, acaba sendo um foco muito grande, né, selecionar as ferramentas e ir ali para a usinagem, né, e muitas vezes, né, um detalhe acaba passando ali despercebido, um detalhe ou outro acaba passando despercebido, né, e às vezes pega ferramentas demais e acaba não ocorrendo ali a operação necessária, né, ou seja, eles vão precisar, né, pegar outras ferramentas, né, para poder terminar o processo. E isso no ciclo de usinagem industrial é muito ruim, né, ou seja, você deve planejar de fato de forma eficaz. Só que, obviamente, você não vai ter todas as ferramentas do mundo disponíveis ali para o seu processo de usinagem. Mas aí entra um detalhe importantíssimo que é a característica geométrica, né, para execução da usinagem. Né? Pronto, exemplo. Uma peça como essa aqui, bem simples, né? Uma pessoa, né, mais conhecimento, né, aí da área de usinagem, poxa, uma peça como essa aí eu consigo fazer com uma ferramenta só, né? Utilizo uma ferramenta de canal aí, consigo fazer ela, faço operação bimanual, né, isso aí no equipamento convencional, faço operação bimanual, no torno CNC nem se fala, né, faço ela aí de olho fechado. Só que a gente tem que levar em consideração que o uso das ferramentas, além do aspecto da geometria, existe o aspecto de retirada de material, né? Ou seja, de velocidade, né? Ali no que diz respeito à usinagem, né? O ciclo de execução ali para chegar à conformação final daquela peça. E principalmente se também vai ter ciclos de usinagem, né? Ou seja, se vai ter desbaste, se vai ter acabamento. Né? Então é importante esse aspecto. Né? Eu vou até mostrar aqui uma simulação, né, da fabricação aqui dessa peça, né, especificamente. Né? Vou mostrar aqui. Deixa eu mudar aqui a câmera. Vou deixar essa aqui mesmo, acho que vai dar para ver melhor. Bom, essa simulação aqui é no software CNC 2.0, né? Aí está simulando ela, obviamente, no torno CNC. E aí tem três ferramentas selecionadas, né? A gente escolheu três ferramentas aí para essa fabricação. Uma ferramenta de desbaste, né, que é essa daí que está sendo utilizada, ou seja, uma ferramenta que vai ser única ali para boa parte do contorno superficial. Uma ferramenta de canal, né, como a gente tinha visto ali no desenho, né, ela tem esse canal aqui especificamente, né, e a gente utiliza também essa ferramenta de canal aqui também para a parte de sangrar, né, e utiliza uma terceira ferramenta, né, que seria uma ferramenta para fazer o ângulo, né, esse ângulo aqui de 45 graus. Né? Deixa eu voltar lá para a simulação da usinagem. Então, veja que eu estou levando em consideração aspectos ligados à ferramenta para que atenda ali a geometria final da peça. Beleza, é um ponto crucial. Né? Mas além dessa característica de atender, né, esse aspecto ligado à parte de geometria, entra outras características, né, que aí não tem para onde correr. Quando a gente vai para essa parte de seleção de ferramenta, né, entra as características ali de parâmetros de corte. A gente vai estar falando mais no próximo vídeo, mas é praticamente impossível desassociar, né, esses elementos. Por quê? Né, quando eu estou escolhendo ali uma ferramenta, né, eu tenho que entender a capacidade que aquela ferramenta tem. Né? Então, isso aí vai alterar especificamente ali na quantidade, no tempo de execução e na qualidade, né, da execução ali da peça. Né? Então é uma característica importantíssima, né, de ter essa noção referente ao uso da ferramenta e o tempo ali de execução. Eu me lembro de um supervisor, né, que eu tinha tempos atrás, que ele odiava quando o pessoal utilizava a ferramenta fiada manualmente, né, porque ele dizia que não tinha característica de tempo de execução, né? Você perdia tempo ali na fiação e tal, né? O pessoal até brincava, dizia que ele não sabia afiar a ferramenta e ficava reclamando. Mas mesmo ferramentas que você possa afiar, né, ela manualmente, você também tem características ali de aspecto, né, ligadas ali ao tempo.
né? Você pode até ter um tempo maior do que ferramentas de metal duro, né? Outras características, mas você vai ter um tempo ali específico, né? E como eu disse no início, né? Nem sempre você vai ter todas as ferramentas ali disponíveis que vai te dar o máximo de desempenho ali da máquina em relação ao produto que você está executando, né? Ou seja, nem todas as vezes você vai ter lá, né, um arsenal enorme lá de ferramentas para poder estar executando, né, ali o processo, né? A gente tem que entender que ferramentas, principalmente de metal duro, são bem caras, né? Então, e todo esse custo aí ele tem que estar muito bem parametrizado para no final você não ter nenhum problema ali operacional, de ciclo operacional. Então é importante, né, ter essa identificação das ferramentas que você vai estar utilizando. Isso tanto para ciclo de torneamento como para outros ciclos também, né? Como exemplo, caso aqui de fresagem, né? Ou seja, de ter esse aspecto da ferramenta que você vai estar utilizando de acordo ali com a geometria de corte que você vai ter ali no final. Mostrando esse desenho de uma peça aqui que vai ser para ser fresada, né? Eu até me lembrei uma vez de um estudante, foi uma ação bem interessante, né? Exemplo, essa aqui vai ter um canal, né? Vai ter um canal aqui usinado, beleza? Então vamos supor que seja feito com uma fresa de tubo. Se a gente pegar essa dimensão aqui que é 30, né? Ou seja, essa espessura aqui, e pegar esse outro distanciamento aqui que é 65, de 30 para 65 dá quanto? Diferença de 35. Né? Então, exemplo, aqui é 35 milímetros. Né? E uma vez é bem interessante isso. Né? Exemplo, 35 milímetros, né? Era uma espessura menor, né? Mas vamos supor que seja 35 milímetros. Foi o que o estudante fez. Por exemplo, acho que era um canal até de 16 milímetros. Pegou uma fresa de 16 e foi para a usinagem. Né? Só que o que acontece? A ferramenta ela não está garantindo que vai tirar 16 milímetros ali de forma dentro de uma tolerância de ajuste. Né? Ou seja, quando a gente vai medir a peça, aquele 16 ali ele vai estar maior. Né? Ou seja, tem tanto aspectos ligados à própria ferramenta, como até características da máquina também. Né? Então, exemplo, o correto seria utilizar uma ferramenta menor. Né? Uma ferramenta menor. Até se você utiliza, exemplo, uma ferramenta de 15 milímetros, né? Exemplo, esse caso aí que é 16, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer variação ali já mata a peça. Né? Exemplo, vou até ampliar aqui. Supondo que esse canal, deixa eu tirar o seletor daqui de perto. Vou pegar aqui. Pronto, aqui. Supondo que esse canal tenha os 16 milímetros. Beleza. E aí você vai selecionar lá a ferramenta e vai escolher uma fresa de 15 milímetros. Você diz, poxa, 15 milímetros, 15 para 16 aí, faltando 1 milímetro. Alinho ela ali no centro, né, do corte e acabou. O que acontece? Quando você passa uma fresa aqui de 15 milímetros no centro, você fica com a distância de 5 décimos de uma parede, né, e de 5 décimos da outra. Né? Se você não tiver uma boa fixação, tiver uma vibração excessiva, né, você vai matar a peça. Né? Se a peça ela não tiver bem alinhada, né, nesse caso aí a peça, como eu comentei com vocês, aí é um canal. Né? Pronto, exemplo, pegar aqui essa parte aqui, essa vista aqui que dá para observar bem. Ou seja, ela é um canal. Né? Então você pode iniciar o corte num ponto, só que a peça olhada de cima, esse canal ele pode ficar inclinado. Né? Ele pode ficar ali inclinado, né? Não porque você quer, né? Mas porque pode ter algum desalinhamento na máquina ali que você não previu. Né? Então ela pode ficar desalinhada. Né? E você utilizando uma fresa dessa muito próximo da espessura final, você acaba não verificando isso logo. Quando vê a peça já foi, já morreu e acabou. Né? Então, quando você vai selecionar uma ferramenta, você tem que ficar atento ali com o aspecto final que ela vai te dar. Né? Por exemplo, você vai ali para uma parte ali de furação. Né? Exemplo, aqui tem um furo M8, né? Um furo roscado M8. Já vi muitas vezes acontecer isso. Né? Principalmente na parte educacional. Né? O estudante, de vez de selecionar ali a broca correta, né? O que é que ele faz ali? Principalmente vai ter lá a execução lá com o maço manual. Pega, exemplo, uma broca de 7,5, né, fura e faz ali a abertura da rosca. Você vê que o filete da rosca ele não fica conformado perfeitamente. Né? Então, muitas vezes o estudante ali querendo ludibriar faz isso ali com medo de quebrar o macho. Né? Mas está errado, ou seja, o correto é utilizar uma broca respectiva lá ao passo da rosca, né? E ter o alinhamento correto ali do macho e fluido de corte, enfim.
né, os parâmetros necessários para que a rosca ela venha a ser ali de fato confeccionada corretamente. Então, a seleção da ferramenta, né, a seleção da ferramenta muitas vezes acaba sendo uma sede ao pote, né? Estou falando isso aí muitas vezes ligado à parte educacional, mas na parte profissional também ocorre, né? Ou seja, você tem lá as ferramentas que vão ali para execução, né? E às vezes acaba esquecendo um detalhe ali para esse ciclo. Além das ferramentas, né, acontece também questão de acessórios, né? Às vezes você tem a máquina, mas às vezes a máquina tem possibilidade de acessórios que vai facilitar ali o teu ciclo de usinagem, né? Você vai para fazer uma engrenagem simples ali numa fresadora, né? Precisa lá do aparelho divisor. Você vai fazer uma operação como essa que eu estava comentando, né? Se poxa, não tem a eletroerosão penetração, se tivesse uma mesa divisora eu conseguiria fazer, né, esse corte aqui. Então às vezes entra também aí questão do acessório, né? Exemplo, eu quero fazer isso aqui num torno convencional, preciso ter lá uma placa de 4 castanhas para poder prender a peça, né? Então também entra essas características de acessórios, né? Acessórios aí ligados aí ao ciclo industrial. A gente tem até um vídeo qual a gente fala de alguns acessórios relativos a aspectos de fresagem e de torneamento, né? Então tá lá na playlist de fabricação. Então é isso, seleção de ferramenta você tem que ficar ligado ali com aspectos de geometria, né, para que ele possa atingir lá o formato final, né? E você tem que tomar cuidado também para não pegar uma ferramenta ali com limite já próximo do valor final, porque na vibração você pode estar matando a peça, né? E outra característica são os parâmetros de corte que a gente vai estar ali falando no próximo vídeo, tá bom? Valeu!